Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Tech Base. Bom, hoje eu reservei aqui uma agenda diferente. A intenção hoje é conversarmos sobre como calcular a banda necessária para irmos para o Office 365, né, no Exchange Online. Eu tenho pego bastante cliente pedindo isso, né? Tem a intenção de ir para a nuvem, quer utilizar o recurso do Exchange Online, mas não sabe o quanto ele precisa investir de link de internet dentro da sua organização, né? Eu baixei direto do site da Microsoft essa planilha que mostra exatamente como fazer este cálculo, né? Então aqui eu tenho algumas informações. O link do site eu acabei perdendo, mas está aqui na planilha. Aqui. Vamos colocar aqui no browser. Isso é fácil. Aqui, ó. Dentro desse site do TechNet, você tem aqui o planejamento de banda de internet. Descendo aqui você tem três opções: Exchange Client, Link 2010-2013, OneDrive. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Exchange, a banda de internet do Exchange, tá? Não vou entrar no mérito do Link nem do OneDrive. Então hoje o objeto do nosso vídeo é o Exchange. Eu costumo dizer para os clientes que eu visito que é muito difícil a gente conseguir definir um número exato, né? Nem a planilha mesmo é tão exata, né? Você pode ver aqui, ó, é um beta, então é um número aproximado. Por que é difícil consolidar isso? Porque você precisa ter exatamente a quantidade de e-mails que são enviados de dentro da sua organização para fora, de fora da sua organização para dentro e entre a sua organização. Então você tem que ter muito consolidado, né? Qual é a quantidade de e-mail que é trocada dentro da sua infra, qual a quantidade de e-mail que é trocado para fora e o tamanho disso, e quantos e-mails chegam para você por dia. Então ter essas informações todas consolidadas é um pouco complicado. Exige aí pelo menos um mês de análise de informações, né? Habilitar o message track para mais de uma semana, deixar esses dados sendo coletados para que você possa chegar dentro de um número, né? De quanto realmente você consome. Então a ideia aqui é a gente aprender a utilizar essa planilha e ter uma visão aproximada de quanto que a gente vai precisar, tá? Então o que eu coloquei aqui, né? Eu já tenho essas opções pré-definidas, on-premises, Office 365, aqui eu coloco schedule mais freebie. Deixa eu só ver uma coisa aqui, perfeito. Tá, então aqui eu tenho Workday, né? Então, por quantas horas vai funcionar isso? Tem empresa que não para, tem empresa que para. Então, vou colocar uma média aí de 15 horas de uso de e-mail, né? Aqui eu deixei 100%. Mobile Device Full Sync por mês. Então, vamos dizer que uma média aí de 2% da quantidade de usuários que eu vou colocar lá vai fazer aí o Full Sync por mês. Mobiles Device por dia para sincronizar aí que vai utilizar a sua rede interna, você pode definir, eu vou colocar aqui 25. Offline Address Book Size, então você tem que ter uma ideia do tamanho do seu address book. Eu deixei o número de 100 megas, mas você tem que ter essa informação para poder colocar aqui. Porcentagem de alteração de GAL, tem muita empresa dinâmica, né, que a GAL altera o tempo todo está ressincronizando, o usuário está baixando o catálogo de endereços, não para. Então aqui eu coloquei uma média de 3% por dia. Ok, coloque em grupo, tira de grupo, cria usuário novo. Então deixar aqui 3%. E o protocolo de disponibilidade eu vou usar para schedule e mais freebie. Porcentagem de OST ressincronizado por mês. O que é isso? É aquele usuário que deu problema no Outlook dele, precisa recriar o perfil. Então você precisa recriar o perfil daquele usuário, vai ter que baixar todo o OST para a máquina de novo. Então isso vai te consumir bandas de internet. Aqui eu tenho 4 perfis.
de uso, eu vou me basear no perfil aqui, o primeiro, que é o User Profile Lite. Aqui a gente consegue ter mais ou menos uma base do que a gente vai utilizar, tá? Como eu falo que vocês precisam ter exatamente o número de e-mails trocados dentro da sua organização, é exatamente aqui que eu coloco essa informação. Então, a média de KB de mensagens enviadas, você vai pegar o montante e vai acabar dividindo pela quantidade de usuários para chegar em uma média. Vamos colocar aqui que a média seja de 250k. A média dividindo para todo mundo deu 250k. Mensagens enviadas por mailbox por dia. Então vamos colocar aqui 20 mensagens por dia, a média. E de recebidos, então normalmente sempre maior, vou colocar aqui 50. Qual é o tamanho médio das caixas de correio, né? Então vamos colocar aqui 200 megas. Normalmente a base, né, de tamanho das caixas aí das empresas, ou você pode colocar aqui 1 GB também, não tem problema nenhum. Bom, média de recipients por meeting, a quantidade de recipientes de usuários que você coloca em uma meeting, né? Vou colocar aqui uma média de 3. Média de meetings por mailbox por dia. Então você tem que ter aí uma ideia de quantas reuniões são agendadas aí por dia. É um pouco difícil consolidar esses números. Vamos colocar aqui que uma média de 4 reuniões por dia são agendadas, tá? Web Client Online. Você pode, dependendo de como for o seu plano, né? Se você tiver somente o quiosque, o acesso será todo web. Se você tiver o plano Enterprise, aí vai acabar sendo pelo Outlook. Mas vamos colocar aqui que 20% vai utilizar o modo web. Mobile Client Attachment, dificilmente alguém manda ler o arquivo em anexo. Ler o arquivo em anexo, vamos colocar aqui 10%. Bom, assegurar que o ST seja baixado uma vez por dia. Então vamos colocar aqui, já deu os dados, então vou para a próxima aba, Client Mix. Aqui eu tenho as informações pelos sites, então eu defini aqui, vamos definir 3 sites, São Paulo, BH e BSB de Brasília. Então vamos colocar em São Paulo, você pode mudar aqui, tá, os perfis que você definiu lá no seu, aqui no primeiro. Então se você utilizar os outros perfis, você pode mudar. Então eu tenho aqui os usuários pesados, né, aqueles que realmente utilizam muito mesmo o serviço de e-mail. Você muda aqui, ó. Você pode criar uma aba específica, né, por departamento. Você pode mudar aqui por departamento, não tem problema nenhum. Aqui eu estou definindo por site. Então eu estou usando o perfil Lite, GMT -3. Bom, se você tiver Mac, então vamos colocar aqui normalmente numa empresa, os diretores, presidência, vou colocar aí 5 Macs. Deixa eu só online cast. Eu não sei porque ele ficou. Tá, já sei. Aqui, 90-100%. Pera aí, gente, eu vou fechar a planilha e abrir de novo, que dá um pequeno problema. Vou voltar ao normal aqui. SP, BH, PSB, site. Então vamos zerar aqui novamente. Então vou botar as informações de novo aqui. 20, 50, caixa de 1 GB, média de recebimentos por meeting 4, média de meetings por dia. Eu tinha colocado, vamos botar 4, 20 aqui, sim. Exchange na nuvem, escrevendo no serviço. Aqui eu tinha colocado 15 horas.
Perfeito. Mobile device foi 5 por mês, 2%. Mobile. Vou mudar para 10 aqui, 100%, 3% de alteração. Que beleza, 2%. Voltando aqui. Ah, ele mudou de novo. Tinha alguma alteração que eu fiz lá. Ah, tá, desculpa. Bom. Vamos colocar aqui, eu tenho 5x. Aqui no site de São Paulo, eu vou colocar que eu tenho 500 posições, tá? Mas os 5 Macs são 505 posições. Do Outlook 2007, eu vou colocar aqui 30 posições. E no OWA, a gente pode colocar 20 usos de OWA sem Outlook, só vai usar o OWA. Aqui dentro de BH, sem Mac, vamos colocar aqui Outlook, o modo cache. Você vai utilizar 350 posições do Outlook 2007, 15 e do Webmail 50. Brasília. Vamos colocar aqui 1000 posições mais 40 do Outlook 2007 mais 100 do Webmail. Então podem reparar aqui que ele já foi fazendo a modificação dos dados, tá? Então aqui o que eu tenho em cima dessas informações que eu coloquei. Então eu estou tirando uma média para todo mundo, tá? Então você pode dividir aqui por site, né? O user profile médio, alterar aqui essas informações e mudar aqui, ó, na hora de fazer você pode ir limitando por site. Então você vai colocando o estilo de uso. Então, se vocês repararem aqui, o que ele diz para São Paulo? Para São Paulo, para utilizar o Office 365 com essa quantidade de máquinas, baseado nesta quantidade de e-mails trocados por dia e na média do tamanho, com as informações que nós colocamos aqui em cima, ele está te dizendo que você precisa de 5,69 megas de download, que é o Exchange para o cliente, e que você precisa de 1,74 megas de upload, que é quando você está trocando e-mails, né? Aqui ele faz uma recomendação de latência de 320 milissegundos e as conexões aproximadas, né? Qual a quantidade de conexões aí que vai rolar? Então vai rolar 3.846 conexões por dia. É uma média aí. Bom, aqui embaixo ele já deu para a informação de 4 megas e 1,35 megas para download e 4 para upload. Em Brasília, que tem a maior quantidade de máquinas, então ele pede para você adicionar para 11 megas de download e 3,63 para upload. Se eu vier aqui mudar o perfil, ó, de 500, eu descobri que na verdade eles usam 1024. A média, o tamanho de e-mail é muito anexo. Notem que ele já deu uma subida violenta, né? Então por isso que eu digo que é muito difícil você acertar milimetricamente a quantidade de banda de internet que você precisa para ir para o Office 365. Você pode ter um número aproximado. Normalmente, quais são as minhas recomendações? Que você tenha 50% da sua banda disponível. Aí você vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: eu tenho aqui 4 megas, então quer dizer que metade disso eu já posso trabalhar com o Office 365? Depende muito. Como está o seu link de 4 megas? Desse seu link de 4 megas com toda a sua infraestrutura, você consome 500k, você tem 3,5 megas disponíveis aí, então quer dizer que o seu consumo não é tão alto. Sim, 4 megas daria. Eu uso 4 megas, mas eu estou no gargalo, eu preciso subir para 10 para atender a minha demanda interna. Então, ou seja, 10 megas para atender a sua demanda interna, mais a quantidade de banda que você precisa para sustentar o Exchange online. Então é muito relativo essa questão de precisar ou não de banda. Tudo depende de como está a sua infra. Dificilmente eu encontro algum lugar que possua folga no seu link de internet, que tem aí realmente eu tenho 50 megas de internet e o meu consumo varia entre 10 e 15 megas.
Normalmente quando ele tem 50 megas, para ele chegar nesse número é porque ele usa. Então ele está normalmente em 40, 42 megas aí de utilização. Então se ele já tem essa quantidade toda, obviamente talvez ele precise dar um pequeno upgrade nesse link para sustentar o Office 365, porque está tirando a carga de e-mail de dentro da infra dele. Ele vai colocar para a nuvem. Então dá para fazer mais ou menos um cálculo aí e ver quanto ele precisa mais. Mas esse número aqui, lembrando, é aproximado e sempre vai se basear nas informações que você colocar aqui nesta planilha. Então, não vai adiantar nada se você não tiver as informações necessárias, você não vai saber exatamente quanto que você precisa de banda. Aqui nos dados ele vai te dizer, na média dos profiles que você configurou, o que cada aplicação consome. Então aqui eu tenho o Outlook 2010 em modo cache, Outlook Anywhere em modo cache. Então aqui é o nível de conexões por dia, ó, KB por dia, kbps por dia, aqui os picos, e kbs por segundo o pico. Então você tem aqui cada aplicação, e aqui você pode definir qual vai ser o método de conexão. Aqui, como é o Outlook Anywhere, é Office 365, o Outlook Anywhere, não tem jeito, você vai acabar utilizando o Outlook Anywhere, não tem outra forma. Então você tem exatamente quanto que esse cliente 2010 vai consumir, este cliente 2007 vai consumir. Vai ver que é a mesma quantidade. O 2003, aqui ele coloca o 2003, mas porque essa tabela está desatualizada. Na nova versão do Exchange 2013, no Office 365, o Outlook 2003 já não é mais suportado, então você saca fora, tá? Então você não considera essa informação. Bom, o que mais temos aqui? Temos as alterações de versões, isso aqui é somente leitura. Então, o que o pessoal colaborou, né, foi mudando aqui, corrigindo alguns bugs. Aqui no Client Mix nós temos um gráfico interessante. Ele vai mostrando a hora do dia e pelas informações que você colocou lá como é que seria o pico. Aqui nós temos a legenda, Exchange para o cliente, então o Exchange está mandando informação para o cliente. Esse é o maior pico, ó, às 10 horas da manhã, pelas informações que estão lá na tabela. E ele vai baixar por volta das 19. Normalmente o horário padrão mesmo de uso na empresa, né, acaba sendo isso aqui. Não foge muito desse número, né? Aqui ele vai dizendo, ó, a partir de que hora que começa, ó, qual é a porcentagem. Ele vai bater um pico aqui de 10% às 16 horas. Então você tem uma informação bastante detalhada. Aqui você tem a somatória, né, a quantidade de clientes, né, o total. Você tem 2.110 usuários na nuvem. O que você vai precisar? Você vai precisar de 65 megas de link, né? Aí obviamente você está dividindo isso com as suas localidades. Aqui você tem a quantidade de link para upload, que é para o envio de e-mail. Então, sempre lembrando que tudo baseado nessas informações. Se eu colocar aqui um padrão de 0,50k, 1k, não, vou colocar 50k, pode ver que ele já desceu. O máximo que vai precisar é 4 megas. Então é exatamente como eu disse, tudo depende do seu perfil. Qual é o perfil de uso da sua empresa, né? Como vocês utilizam o e-mail. E isso aqui faz com que você tenha uma ideia de como você utilizará o e-mail daqui para frente. Será que você vai continuar incentivando o seu usuário a mandar um anexo? Então, você indo para o Office 365, você tem o OneDrive, tem o SharePoint. O usuário pode muito bem colocar essa informação dentro do SharePoint uma única vez e disparar o e-mail com a URL. Então, notem que se ele mandar um anexo para 10 pessoas, as 10 vão baixar esse e-mail. Se ele colocar um link lá, quem for olhar aquele e-mail na hora, vai lá, vai clicar, vai baixar o arquivo. Fica muito mais dinâmico. Eu sei que é difícil, é complicado você inserir uma cultura como essa dentro de uma empresa, até mesmo para o usuário final que está acostumado, quando ele tem que mandar um documento, ele pega o documento, cola no e-mail e manda para 50 pessoas. E são 50 pessoas da mesma empresa, 50 pessoas vão baixar o mesmo e-mail. Então, eu acho que é isso, não tenho mais muito o que falar. A tabela está disponível no site da Microsoft. Se você quiser, pode me mandar uma mensagem, eu
mando por e-mail, não tem problema nenhum. Não é muito complexo, pode ver que realmente é um valor bem agregado para você que está pensando em Profit 365, que tem dúvida de quanto você vai consumir. Não se enganem, essa é uma pergunta muito frequente dos nossos clientes, mas a resposta nunca é tão positiva quanto o cliente espera, porque ele nunca tem a informação concreta, né? Ele nunca tem aquela informação de uma forma precisa. Se perguntar hoje para qualquer pessoa, é muito difícil ele falar assim: meu fluxo de e-mail gira em torno de 50 mil e-mails por dia, ou a média é de 125k, enviados por usuário eu tenho uma média aí de 100 e-mails enviados por cada usuário, e recebidos eu tenho uma média de 200. Então, dificilmente você vai ter. Então você vai ter que fazer uma análise profunda dentro desse ambiente para poder chegar o mais próximo possível. Isso aqui não é uma decisão tomada sozinho, obviamente. Você que é consultor, ou você que está do lado do cliente, né, que está do outro lado da mesa, e está conversando com o coordenador, ou com o gerente, ou até mesmo com o parceiro de implementação. Isso aqui é uma decisão tomada em conjunto, até mesmo porque o consultor não pode te dar uma exatidão, porque ele não está todo dia dentro do seu ambiente. E você também não vai poder dar uma certeza, porque você não tem todas as informações. Então, talvez o meio termo aí, né? Chegando numa média, uma conclusão junto, você consiga chegar num número legal. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, né? Mais uma vez, obrigado pela visita. Se quiserem curtir o vídeo, fiquem à vontade, colocar um comentário, fazer sugestões de vídeos. Então, tá ficando meio escasso aqui as minhas ideias para vídeos. Se vocês puderem me mandar algumas sugestões, eu posso já começar a montar o laboratório e disponibilizar para vocês. Bom, é isso, agradeço mais uma vez. Tchau, tchau, até a próxima.